Olá você, meu querido irmão em Cristo, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja com você, amém? Parei aqui para pensar, aliás, para falar de um assunto que é bem proveitoso, né, para gente. E eu estava aqui vendo e pensando e fiz uma pesquisa sobre também os costumes de algumas regiões na época em que os apóstolos andavam pregando o Evangelho em algumas regiões da Judéia, é o costume daquele povo, e me deparei com algo muito importante. Existe uma igreja, não, aqui não é crítica nem nada, mas às vezes a gente tem que muito estudar para não, generalizar nada no meio cristão. Sendo assim, todas as outras igrejas estariam fazendo errado e não se salvariam por isso, porque na realidade não está no simples modo de saudação, né? A nossa salvação não vai depender também de uma forma. Existem muitas vezes coisas mais erradas e mais desconcertadas na nossa vida que nós temos que consertar, além de um simples modo, um simples jeito de saudar, de cumprimentar um irmão em Cristo. Bom, vamos falar aqui, portanto, da saudação em forma de ósculo santo. O que é ósculo santo? Ósculo santo é um beijo no rosto, aonde um irmão dá um beijo no outro irmão, né? Certo? Então, isso é um pouco complicado às vezes, porque até um abraço, nós sabemos que tem tanta gente carnal que se der um abraço no outro vai querer se aproveitar. Se for querer dar um beijo na outra pessoa, vai querer se aproveitar quando isso é do sexo oposto. Então vamos aqui, portanto, ver. Eu também não sei, as igrejas que se saudam assim com ósculo santo, não sei se só se beijam no rosto se for do mesmo sexo, não sei ainda. Tenho que ver também ainda como é que é. Mas bem, vamos aqui. Toda saudação entre irmãos, desde que ela seja espiritual e respeitosa, ela é santa. Se ela for espiritual e com respeito, ela é santa. Embora seja um gesto apenas de dar a mão para o irmão, a paz de Cristo, só em dar a mão, já a intenção valeu, está na paz. Amém? Então aqui, Paulo ele ensinava aos romanos, a gente sabe que também ele esteve na Judéia, e na Judéia, Paulo ali ensinava o povo, a se cumprimentar com o ósculo santo. Aqui diz, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saudam. Aqui em Romanos, no capítulo 16, verso 16. Aí aqui já em Coríntios, quando ele estava em Corintos, ele falou o seguinte: todos os irmãos vos saudam. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Aqui ele estava em Corinto, capítulo 1, verso 1 Coríntios, capítulo 16, verso 20. Aqui, 2 Coríntios, capítulo 13, versos 12, ele também, aí em Coríntios, ele escrevendo, ele diz: saudai-vos uns aos outros com ósculos santos. Bem, Tessalonicenses, outra passagem onde ele diz também aos Tessalônicos: saudai a todos os irmãos com ósculos santos. E aqui ainda Pedro também, Pedro ele também faz o seguinte. Pedro ele diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, quer dizer, com beijo de amor fraterno. E é o significado desta frase: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, quer dizer, com um beijo no rosto de amor fraterno ao seu irmão, Paz seja com todos vós que estáis em Cristo. Bem, se os apóstolos estivessem, portanto, aqui ensinando em igreja para irmãos em Cristo, que estivesse em igreja situada no Ocidente e não no Oriente, eles teriam com certeza ensinado conforme o aperto de mão, porque o aperto de mão em algumas regiões lá as pessoas já se saudavam assim, já era esse costume. Amém? Então, quando você se trata do Oriente,
há muito costume de muitas pessoas. Esse costume, ele portanto é pouco variável, sempre é mais com beijo, quer dizer, com ósculo santo, né? E então, já como nós estamos aqui no Ocidente, não no Oriente, então é necessário que a gente interprete esta mensagem com a nossa saudação santa, conforme a gente costuma se saudar aqui. Amém? Então, não vamos generalizar. Eu concordo com a doutrina da igreja que eu vi que usa o ósculo santo aqui no Brasil, né? Eu concordo com a doutrina dela. Agora, esse lado aí eu sou um pouco, digamos que isso pode variar. Isso é um variável, é uma variante desse sentido, porque assim nós iríamos condenar, né, as outras igrejas, porque tem alguns ministérios sérios no Brasil ainda que não se saudam com ósculos santos, mas eles não vão perder a salvação por causa dessa saudação, porque a saudação, embora seja só aperto de mão ou um abraço, ou só estenda a mão com bênção, né, a paz de Cristo. Então, só isso aqui já pode ser intencionalmente santo, amém? E pode ser considerado nos céus, tá certo? Então, muitas vezes a gente vê que o ósculo santo ele pode se tornar algo mais chamativo na nossa região pela falta desse costume. Então, vai acontecer que muitas pessoas vão levar para um lado, né, conotativo, e isso pode gerar algum conflito, né? A gente sabe disso. A gente tem que ser flexível com relação à região em que nós estamos falando. E ali nós sabemos que Paulo estava falando mais para as pessoas do Oriente e não para as pessoas do Ocidente. Amém, gente? Então não vamos ter, né, que nos engolir com um mosquito, né? Aliás, não vamos então permitir que nós sejamos entalados com um mosquito, porque às vezes tem coisas maiores que nós precisamos consertar na nossa vida. Então eu admiro os irmãos, né, da igreja que se cumprimentam assim, né, leva a risco essa questão de saudar com ósculo santo aqui no Brasil. Eu nem quero dizer o nome da igreja para não, né, as pessoas não achar que eu estou julgando ou alguém venha julgar, porque tem pessoas, eu só estou tratando do assunto de uma forma espiritual aqui. Tá bom? Que a gente possa estudar as coisas, para que a gente possa então pesar na balança, né, e ver, tá certo? E entender que isso não é uma coisa generalizada. Não quer dizer que não vá se salvar quem não se sauda com ósculo santo, né? A saudação sendo santa, sendo de boa intenção, então Deus já leva em consideração, mesmo que seja uma saudação com aperto de mão ou com um abraço. Agora, se for irmãos bem chegados, quiser dar um beijo no rosto, também essa saudação também é santa. Mas eu acho que, na minha opinião, essa saudação deve ficar, né, a critério, e que não seja algo como um símbolo, não vire símbolo de igreja nenhuma, de ministério nenhum, de placa nenhuma, né? Nem de nenhum grupo religioso, mas que nós possamos viver em santidade uns com os outros, respeitando, porque muitas vezes a gente tem coisas piores do que às vezes não saudar com o ósculo santo, né? E às vezes a gente acaba vacilando com isso, a gente acaba deslizando em outras coisas, né, que são mais necessárias, né? Como por exemplo ser caridoso com o irmão, né? Ser verdadeiro com o irmão, enfim, não estar em adultério, não estar em fornicação, não estar em alimento de ódio, em partido, enfim, essas coisas todas, né, que às vezes são piores do que a questão da saudação em si. Então, que a gente não generalize, não leve para esse lado tão acentuado, né? É a questão de uma saudação, que saudação também não é algo simples, né? Saudação quer dizer que é você levar a paz que está em você, de Cristo, para outra pessoa, e desejar a paz de Cristo também para aquela pessoa, que ela esteja em paz. Então, fica aqui meu abraço, espero que todos compreendam, né? E que não venha, portanto, ninguém achar que vai deixar de ser, né, salvo só por causa de um costume diferente de saudar o irmão, de dar a paz de Cristo. Amém? Fica com Deus e até a próxima.
a gente virá com outros assuntos aqui a serem comentados. Que Deus abençoe sua vida, amém?